costumo dizer que processo de família é um pesadelo, né? Só loucos para encararem esse pesadelo, porque a pessoa tem que estar muito equilibrada, muito emocionalmente estável para encarar um processo tão doloroso dentro do judiciário de família. É muito melhor você resolver fora do judiciário. Tem até gente que diz que, as áreas que exigem mais da gente é o criminal e família, né? Que o criminal tem a família do preso, o cara tá preso, a família liga de madrugada, liga de domingo, feriado. Doutor, o meu processo do meu filho, né? Isso. E família envolve também isso daí, envolve muito assim a questão emocional, né? Muito. Tem, às vezes quando tem menores também, que a batalha fica ainda mais dura, né? Tem um ser que está em formação ali, essa questão de visitação, às vezes de alimento, né? Eu acho que E são terrível. dúvidas que as pessoas têm que beiram, na área de família, que beiram, às vezes, até o bom senso. Por exemplo, o pai vai receber a filha na casa. Ele tem tanta insegurança, às vezes, de como se comportar quando se separa, que ele chega a perguntar assim, eu tenho que fazer feira na minha casa? Eu tenho que ter a roupa dela na minha casa? Eu tenho que estar em casa? Então, assim, a gente precisa, de certa maneira, tirar dúvidas que são básicas. Não compre comida assim para sua filha. Compre. Ah, mas eu já pago os alimentos. Mas na sua casa, quem organiza a vida dela é você. E há muita dúvida. Não é maldade dele. É dúvida, muitas vezes, sabe? Eu tenho direito de dormir com a minha filha. Tem pais que não sabem que tem direito de dormir com a filha, que tem direito de dormir com o filho. Só que isso, do ponto de vista da advocacia, do ponto de vista humano, é excepcional o trabalho que a gente desenvolve. De muito acolhimento, de muita empatia, de muita humanidade. No entanto, do ponto de vista da advocacia, do trabalho do advogado, demanda muito da gente, porque ali é um tempo que você tira para esclarecer uma dúvida. E aquela dúvida, se é direcionada para você, é uma dúvida jurídica. E nenhum outro profissional, a não ser os de medicina, com urgências e emergências, estão ali disponíveis de plantão para o cliente. Então, por que a advocacia está? Por que a advocacia se propõe a estar respondendo qualquer demanda a todo momento? Por quê? Então, assim, a gente vive no regime de plantão que desgasta muito a gente emocionalmente. E nós temos que entender que esse é o nosso único recurso, é o tempo. Então, se nós não somos remunerados por esse tempo, como é que a gente vai conseguir sobreviver enquanto advogados, termos vidas dignas, termos o nosso trabalho valorizado, reconhecido e valorizado, se muitas vezes a gente não consegue precificar aquela dúvida? Então, é algo que eu, particularmente na minha advocacia, eu venho mudando com o passar do tempo, porque eu já cheguei ao ponto de receber menos que um salário mínimo. E aí, realmente, me perguntar onde é que eu vou parar desse jeito. Porque nem as despesas mínimas da casa. Então, é aquele intuito, aquela intenção que a gente tem de fazer diferença no mundo, né? Aquele sonho de ajudar as pessoas. Só que, no fundo, a gente não tem como ajudar as pessoas se nós não estamos nos ajudando enquanto advogados, precificando corretamente, gerindo o nosso tempo, nosso escritório de maneira adequada. Então, primeiro a gente... A própria vida, né? A saúde, a família, tudo, que a gente também tem vida, né? Exato. Como é que a gente vai numa audiência, por exemplo, de família, para lidar com conflitos, onde cada um vai estar gritando de um lado, se nós não estamos bem com a nossa saúde mental? Se nós não estamos equilibrados, a gente pode acabar com a vida das pessoas ali envolvidas. Se a gente diz uma palavra errada, uma palavra errada, a gente destrói a vida de uma criança, da família, mulher, do marido. Então, assim, os clientes precisam também entender, e eu tento fazer essa inclusive no meu Instagram, eu estou sempre postando sobre isso, da necessidade de compreensão dessa sobrecarga de trabalho, de como é difícil, às vezes, a gente está produzindo uma peça, parar tudo para tirar uma dúvida naquele momento. Porque a gente tem que parar de produzir, parar aquele raciocínio, aquela criatividade. Aí a gente sai daquele mundo,
tem que visualizar qual é aquele processo. Porque se o cliente, basta o cliente perguntar assim, alguma novidade no meu processo? Se eu disser, na família, é muito difícil você dizer assim, nenhuma novidade. E depois dizer, porque eu não fui intimado. Porque às vezes tem novidade e se a gente não peticionar, se a parte peticiona e a gente não peticiona, independente de intimação, Cleto, o juiz decide aquela petição como uma liminar. Como uma liminar. E aí se você diz assim, não, nenhuma novidade, aí a parte depois vai dizer assim, mas eu entrei no processo e vi tal coisa. Aí você tá sendo leviano, falou que não tinha sem nem olhar, né? Sem nem olhar. E só o fato de olhar, tu já tá saindo do universo de uma pessoa que tu tava cuidando para mergulhar no universo de outra, né? Num outro, e ali você tem que analisar a petição, pedir o quê, qual é o próximo passo depois daquilo, e tudo isso você tem que responder. Então, isso demanda tempo. Atualmente, por exemplo, no meu escritório, eu coloco nos contratos uma cláusula que eu chamo cláusula comunicacional. Qualquer dúvida que for ser tirada virtualmente, ela precisa ser paga. Então, tem um preço. Se for para ser paga por mim, se for para ser paga por outra, se for para ser tirada com outra advogada, ela tem um preço. E ela tem que ser cobrada. Porque senão, o cliente, às vezes, eu já tive cliente de todos os dias perguntar a mesma coisa. Alguma novidade? Alguma novidade? Alguma novidade? E a gente não tem saúde mental de conseguir trabalhar, às vezes, em outros processos, porque tem que estar ali o tempo todinho tirando dúvida. E se ele não pagar hoje? Isso, doutora, eu estou sem a minha escola. Eu digo, gente, tudo que eu pude fazer, eu estou fazendo. Estou sem pagar a escola do menino, mas tudo que eu pude fazer, eu estou fazendo. Né? O judiciário, ele tem o seu tempo. Então, é por isso que eu digo assim, é muito complicado. Quem entra no judiciário, minha primeira consulta, eu costumo mostrar para a pessoa o quanto é difícil o judiciário, para ela não criar nenhum tipo de expectativa de que vai ser fácil. Porque, às vezes, quando a gente vai dar uma entrevista sobre direitos, você pode entrar com um pedido de pensão alimentícia, aí a pessoa fica achando que é tudo muito fácil. Não é fácil. Tem todo um mecanismo aí, né? Não é rápido. As pessoas não podem ter ansiedade e quererem que o processo ande no seu tempo. O processo anda no tempo dele. A gente pode, como advogado, tentar agilizar ao máximo. Mas existe um processo natural, um movimento natural que precisa E a gente está vivendo a era da ansiedade, né? Isso. Que é essa era digital, e a pandemia ainda piorou tudo porque, assim, disparou vários gatilhos emocionais aí em todo mundo, Isso. né? E ainda acelerou essa questão do digital. Então parece que as pessoas acham que tudo está a um clique. Isso, perfeito. Né? Não, a minha pensão de alimentos vai ser um clique, né? A minha despacho do a contratação com a advogada vai ser um clique, o despacho do juiz vai ser um clique. Tudo hoje parece que é um arrasta para cima, que é um clique, que pula para o próximo story, mas não é isso, né? Não, ao contrário. Eu chamo essa cultura que você falou, eu faço um link com a cultura do imediatismo e da terceirização, porque nós estamos terceirizando todos os nossos problemas. A educação do nosso filho, a gente terceiriza. Então, o problema é da escola, a escola tem que resolver. Os cuidados, às vezes, a criação dos nossos filhos, a gente terceiriza para a escola, para uma creche, porque nós não conseguimos mais cuidar. A nossa saúde a gente terceiriza. Então, assim, a gente não se cuida, aí, de repente, a gente vai no médico porque a gente terceiriza o problema. Então, o médico é um clique, é um medicamento, é um remédiozinho. E os nossos problemas também. Então, a gente vai para o psicólogo, às vezes para o psiquiatra e para o judiciário também. E a gente fica achando que, como em todos os outros, eles resolvem tudo, o judiciário, desde o início da sua história, ele se propôs a isso, né? A administração da justiça. Então, a gente fica imaginando que ele vai resolver no nosso tempo.